Muito bom dia, galerinha dos sétimos anos do Sagrada Família. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas. Bom, esses órgãos, eles estão relacionados aos processos de nutrição das plantas. Os órgãos vegetativos, por exemplo, eles são relacionados principalmente à nutrição e estão envolvidos na absorção, distribuição e produção de nutrientes e de muitas substâncias essenciais para o crescimento e desenvolvimento da plantinha. Além disso, são importantes para a sustentação da planta. Esses órgãos, eles têm como função, por exemplo, de absorção. E quem eu coloco como exemplo para vocês aqui são as raízes. A principal função da raiz, pessoal, é absorver água e sais minerais do solo, além de fixar a planta no substrato. Está presente somente em plantas que têm vasos condutores de seiva, ou seja, as briófitas elas não apresentam raízes, elas têm os rizóides, cauloides e filóides, como nós vimos nas aulas anteriores. Essas raízes elas podem ser dos tipos subterrâneas, quando estão enterradas no solo. Elas podem ser aquáticas, quando a raiz está submersa na água. E tem a função também de absorver água e sais minerais e armazenam o ar para facilitar a flutuação da planta. Nós temos as raízes aéreas também, são as que ficam sobre o solo e fora da terra. Nós temos também as raízes tabulares e nós temos as raízes sugadoras. Essas raízes tabulares, pessoal, são tipos de raízes que são encontradas em locais de solo muito raso, como nas florestas tropicais. As plantas elas não desenvolvem raízes profundas e para atingir metros de altura elas necessitam de sustentação que é dada justamente por esse tipo de raiz chamada de tabulares, que se desenvolvem acima do solo. E nós temos também as raízes sugadoras. Em plantas parasitas, por exemplo, como a erva de passarinho, é muito comum a presença desse tipo de raiz sugadora, também chamada de austórios, que retiram seiva da planta hospedeira. O caule. O caule, gente, ele é um órgão muito importante porque ele dá sustentação à planta, além de condução da seiva bruta e da seiva elaborada. Nele, os vasos condutores onde passam essas seivas, né? A seiva bruta, que é absorvida pelas raízes, e a elaborada, que é produzida principalmente nas folhas, é que levam os sais minerais e os nutrientes para toda a plantinha. E nós temos também como exemplo tipos de caules, que são os aéreos, os subterrâneos e os aquáticos. Os caules aéreos, eles crescem acima do solo, são os mais comuns. Os subterrâneos são os caules que crescem no interior do solo, e os aquáticos, como o próprio nome diz, são caules que se encontram dentro da água. E para terminar a nossa videoaula, nós vamos ter uma explicação aqui dos três tipos de acúlios, espinhos e gavinhas. O que é um acúlio? É um espinho modificado, então é como se fosse um espinho, mas é chamado de acúlio por quê? Porque ele não tem vasos condutores de seiva e ele é facilmente destacado aqui, ele é retirado com facilidade das roseiras. Então, muita gente conhece como espinho, mas na verdade o nome é acúleos, tá? Os espinhos, eles têm as características de ser pontiagudos, né? Originados de ramos modificados e no seu interior já tem vasos condutores de seiva e são bem difíceis de retirar da plantinha. Já as gavinhas, elas são estruturas que possibilitam a fixação da planta, né, para um suporte, como ocorre no chuchu e na videira, que é a nossa uva. Então, em nossa aula de hoje, nós aprendemos um pouquinho sobre os órgãos vegetativos, os tipos de raízes e caules, acúlios, espinhos e gavinhas. Na próxima aula, na próxima videoaula, nós iremos falar um pouquinho sobre transpiração das folhas e folhas insetívoras também, tá bom?
Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula.